Como ter mais visualizações nos stories? As visualizações dos stories do seu negócio, seu Instagram profissional estão baixas. Então eu vou te mostrar nesse vídeo alguns truques práticos que vão te ajudar a melhorar isso. Vamos lá. O primeiro é você criar algum suspense nos seus stories. Ou seja, você despertar a curiosidade das pessoas para algo que está por vir. E o que você pode fazer para isso? Começa o dia lá no seu Instagram colocando, por exemplo, uma foto da fachada, uma foto do seu escritório, um vídeo. E aí escreve em cima deste vídeo, desta foto, algo do tipo: hoje eu estou ansiosa para contar algo para você, para contar uma novidade. Hoje eu quero te contar algo que eu nunca contei antes. Ou eu jamais imaginava que esse dia fosse chegar. Ou hoje é um dia muito especial e eu estou em dúvida se te conto o porquê ou não. Ou então, olha, hoje eu quero compartilhar com você algo muito legal que aconteceu, algo muito inesperado que aconteceu. Todas essas frases vão despertar a curiosidade das pessoas para continuar assistindo os seus stories ao longo do dia, porque dá a entender que você vai realmente contar algo para elas e você está deixando elas na expectativa, está criando essa antecipação, criando essa expectativa. E aí você pode pedir para elas se elas têm algum palpite. Alguém tem algum palpite do que seja? Alguém tem algum palpite do que vai acontecer, do que está acontecendo, etc. E você pode até nesse vídeo dar algum spoiler daquilo que você quer contar, por exemplo. E aí perguntando para as pessoas, você escreva assim: me conte no direct qual o seu palpite. E você vai pegar aquelas respostas que você receber no direct, mesmo que seja uma, duas, três, vai dar print disso e vai postar nos seus stories, para que as outras pessoas que estão assistindo pensem: olha só, as pessoas realmente estão achando que é isso, estão achando que é aquilo, o que será que é, e etc. E aí, ao longo do dia, você vai contando o que vai acontecer, seja uma promoção, seja uma mudança de espaço, seja algo que você vai renovar, seja um curso que você vai fazer profissionalizante, um serviço novo que você vai agregar e etc. Seja alguma coisa da sua vida pessoal, uma viagem e tudo mais, tá? Então, o truque 1 é você criar expectativa. O truque 2 é você ter uma sequência de stories com imagens e textos. Sim, eu falo muito que é importante aparecer nos stories, mas essa é outra estratégia. Essa estratégia é que o seu story tenha uma sequência, uma narrativa. E você pode, por exemplo, começar às 10 horas da manhã com uma imagem de fundo, escrever algo assim, contando uma história. Olha, hoje uma cliente chegou aqui na loja, chegou aqui na clínica, ou chegou aqui no escritório, procurando tal coisa, porque ela estava cansada de tal coisa. E aí você dá uma floreada naquela história, né? E aí você pergunta para as pessoas a mesma coisa da estratégia anterior. Alguém tem um palpite de qual era a reclamação que ela tinha? Quero ver se alguém adivinha. E aí deixa rolar ali para ver o que vem no direct. Aí vem com um story 2, uma hora depois. De novo, uma imagem de fundo e um texto. Aí você compartilha pelo menos algumas duas coisas que vieram no direct, o print ali recortado. E aí logo vem: pois então, essa minha cliente, esse meu cliente não aguentava mais tal coisa. E essa história pode ser uma história que acontece normalmente aí no seu negócio, pode ser até uma história fictícia, de repente. Mas isso que a cliente estava cansada, o cliente estava cansado, vai ser uma dor comum de toda a audiência. Isso vai fazer com que os teus seguidores se vejam naquela situação e pensem: opa, olha, tem mais gente como eu. E aí logo você vem com mais um story. Isso é mais comum do que se pensa, você vai escrever. Isso é mais comum do que se pensa. Muitos clientes chegam aqui reclamando de tal coisa. É comum, mas não deveria. Aí você coloca: tem mais alguém aí que se incomoda com isso? Tem mais alguém que tem esse problema? E aí coloca uma enquete: sim, não. Aí você vem com mais um story. E pensando nisso, hoje eu quero contar uma novidade para você. E aí você pode novamente jogar pro direct, perguntando para as pessoas: alguém tem algum palpite? Quero ver se alguém adivinha qual a novidade. E aí, lá por meio-dia, você vai revelar a novidade. Então, você postou um story às 10 da manhã, alguns às 11, e agora, ao meio-dia, você vai escrever: essa novidade vai ajudar a sanar aquele problema do início que a cliente veio atrás. E a novidade é XXX. A novidade é um serviço novo, um produto novo, uma promoção, uma condição diferenciada, enfim. E aí, você realmente conta a novidade e faz a tua chamada para ação. Isso pode ser feito de várias maneiras, tá? Você pode usar histórias para contar
com stories em imagem e mais o texto escrito para despertar as pessoas para algum problema que elas têm, para despertar as pessoas para verem que você tem uma solução para algo que elas passam e assim por diante. Você pode pegar histórias suas, histórias dos clientes para fazer isso, tá? A terceira estratégia, a terceira técnica para aumentar as visualizações dos stories agora é você ficar ou 24 horas sem postar nada ou deletar os stories do dia anterior. Essa estratégia pode ser batida para muitos, porém, quando uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, você percebe que, meu Deus, as visualizações realmente caíram, então você deleta todos os stories do dia anterior e fica aí uma hora sem postar nada, ou então deixa todos os stories de aparecerem e começa uma vida nova, tá? A quarta estratégia para você ter mais visualizações nos stories é você mostrar coisas que você nunca mostrou. Você fazer realmente da sua rotina, da rotina do seu negócio, um reality show, mostrando bastidores, mostrando você sendo gente como a gente, mostrando uma vida mais imperfeita. Eu acredito muito nisso, as pessoas se conectam com quem é parecido com elas. Então, quando você mostra que você é de carne e osso, você mostra brincadeiras, aquelas piadas internas que envolvem o seu negócio, você coloca personagens na história, seja sua equipe, seu marido, sua esposa, seus filhos, você faz as pessoas acompanharem, escolhe alguns fragmentos da sua vida para elas acompanharem, elas se conectam muito mais. E ao fazer isso, você pode usar de técnicas como, por exemplo, colocar o horário em que você fez a publicação, porque a pessoa pensa, nossa, caramba, tal hora ela estava fazendo isso, ele estava fazendo aquilo. Eu, por exemplo, eu costumo postar muito story depois, eu raramente posto em tempo real. Então, por exemplo, eu tô na rua, eu gravo story, mas eu deixo para postar só a hora que eu realmente estou parada, que eu acabei meus compromissos e tal. E aí, como aquele vídeo estava no rolo da câmera, você pode puxar o horário que ele vai puxar o horário em que foi gravado. Isso faz as pessoas se sentirem parte do seu dia também, tá? Outra questão também para você aumentar as visualizações é você criar uma rotina nos seus stories. Então, essa rotina é como se fosse um ritual, em que todo dia repete a mesma coisa, ou quase todo dia. Se a gente pensar na lógica de um canal de televisão, de uma novela, enfim, uma novela ela tem conflitos, tem várias coisas acontecendo, um programa de televisão tem novidades sempre, mas algumas coisas são rotineiras. Por exemplo, um programa de TV sempre tem um quadro X que uma vez por semana aparece lá. Ou então uma novela sempre tem uma personagem que está sempre se metendo em perrengue e todo dia, uma vez por semana na novela, ela tem aquele perrengue. Então algumas situações podem ser repetidas no seu Instagram e devem ser repetidas. Seja um bom dia que você dá sempre de um jeito parecido, mostrando uma cena parecida com a mesma música. Seja uma situação em que você está sempre fazendo aquilo, você pode repetir com frequência, tá? Então é importante que você pare, selecione alguns momentos, alguns símbolos, algumas músicas que você vai trazer sempre nos stories e repita isso. Tudo isso vai ajudar você a criar conexão com a sua audiência. E se tem algo que ajuda a aumentar as visualizações dos stories, é justamente isso. As pessoas se sentirem conectadas com você, elas se sentirem próximas a você e elas sentirem que tem uma conversa acontecendo ali. Ou seja, que elas são ouvidas, que elas são representadas, que você pode dar voz a elas. E isso você vai dar voz através das ferramentas de interação, através das enquetes, através das caixinhas de pergunta, através de pedir directs, responder esses directs, dar print nos directs, trazer os directs para dentro dos stories, através de você, quando abrir uma caixinha de perguntas, não abrir dizendo faça uma pergunta para mim, mas sim você fazer uma pergunta para a pessoa. Por exemplo, em vez de você dizer faça uma pergunta para mim, diga eu e você tomando um café, o que você me perguntaria? Ou então, você colocar algo do tipo, qual é a sua maior dúvida com relação a tal coisa? Ou então, qual é o seu sabor de bolo preferido? Ou se você vende bolos? Ou então, se você vende roupas, qual tipo de roupa é a que você mais usa? Ou então, qual o seu estilo de roupa preferido? Entende que quando você faz uma pergunta para a pessoa, fica muito mais fácil ela interagir, porque ela não precisa pensar muito para escrever algo ali. Ela tá dando a opinião dela, e aí você faz as suas respostas
com base nessa opinião. Mais uma orientação para você é cuidado ao repostar muitas coisas. Não é recomendado que você, por exemplo, comece o seu dia nos stories já repostando marcações de clientes, marcações de amigos. Escolha o que você vai repostar. Você não precisa repostar absolutamente tudo. Você pode escolher os stories que estão mais bonitos, que agregam, que despertam desejo, que realmente se conectam com o tipo de público que você quer. Então eu sempre escolho os stories que eu vou compartilhar. E quando eu compartilho, eu escrevo alguma coisa naquele story contextualizando do que se trata aquele compartilhamento. Então, cliente que comprou tal produto, cliente que é fiel, ou então, nosso evento de tal dia. Então, escreva, faça algum comentário, porque isso faz as pessoas verem que tem você ali. Porque se você está só repostando coisas de outros, parece que, enfim... ela tá no seu Instagram para ver coisas de outros? Não, ela tá no seu Instagram para ver coisas que você mesmo posta. E sempre lembre, stories é lugar de você se relacionar com pessoas que já te acompanham. É um lugar onde o público já está mais aquecido. Então, sua grande missão com os stories é se aproximar dessas pessoas, é fazer com que elas convertam em clientes. Sempre faça chamadas para ação ao final de uma sequência de stories. Se for postar o seu produto com preço, antes de postar o produto com preço, grave um vídeo explicando, falando sobre o produto, para depois trazer a foto com o preço e o link para o WhatsApp, o link para o site. Sempre busque gerar essa conexão, gerar essa proximidade. E aí, qual dessas técnicas será mais útil para você, empreendedor, você que tem um negócio, você profissional que quer engrenar o seu marketing? Me conta aqui nos comentários. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui vai ter muito conteúdo que vai ajudar você a engrenar seu marketing e suas vendas. Tchau, tchau!